Convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Nós hoje vamos estudar o Salmo capítulo 1 do 1 ao 6. Ou seja, todo o Salmo capítulo 1 nós estaremos hoje expondo nessa noite. Salmos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que nós cantamos. Obrigado por tudo que nós falamos aqui através das músicas. Por tudo que nosso coração teve a oportunidade de derramar, Senhor, no momento de oração. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui na Tua casa, como família, como igreja que somos. E que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. E amém. Então o título da nossa mensagem é Quando não nos torna felizes. Quando não nos torna felizes. O primeiro salmo, ele serve como uma ponta ou uma porta de entrada para todos os outros salmos que se encontram no livro de Salmos. Esse Salmos 1, ele é a entrada para um universo cheio de coisas que eu e você já passamos ou vamos passar, emoções, pensamentos, momentos da nossa vida. Talvez você esteja num bom momento da sua vida, mas talvez a pessoa que está do seu lado não esteja num bom momento. Isso faz com que as nossas orações sejam completamente diferentes. Talvez a minha oração hoje seja uma oração mais de gratidão, mas a do meu lado, do meu irmão, é uma oração de tristeza, de dor, de angústia. E Salmos nos mostra muitas coisas nesse sentido. Mas o Salmos 1, ele enfatiza que aqueles que vão adorar a Deus, ou seja, os seus filhos, eu e você, nós devemos adorar de forma genuína. E o Salmos 1 nos ensina como nós devemos adorar de forma genuína. Na observância da lei de Deus, entendendo como Deus funciona ou como Ele espera que os seus discípulos, aqueles filhos dele, o louvem. Então o Salmos 1 é um salmo que nos ensina muitas coisas. É um salmo de sabedoria e trata da palavra de Deus, das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre essa palavra e obedecem essas palavras, e do julgamento final de Deus sobre os seus rebeldes. E é interessante porque logo no início dos Salmos, esse salmo ele dissipa a ilusão comum de que a vida pecaminosa é uma vida boa. Salmos capítulo 1, ele vai dizer para mim e para você de que não existe alegria numa vida pecaminosa. Que por mais que o pecado seja prazeroso no primeiro momento, por mais que pareça inofensivo no primeiro momento, ele não produz alegria. Então, esse salmo ele está nos ensinando que não há satisfação no pecado duradoura. Salmos capítulo 1 nos ensina sobre isso. Salmos capítulo 1 nos coloca em dois caminhos: um caminho de vida e um caminho de condenação. Pois bem, ano após ano, janeiro para nós é marcado por planos e metas novas ou antigas que a gente não cumpre no ano anterior, né? Parece que em janeiro a gente relembra planos em que a gente não conseguiu fazer ano passado e a gente coloca planos novos. Talvez você tenha vários planos aí já anotados, né?
na sua mente para fazer e tal, e talvez sejam planos que você não conseguiu cumprir em 2024, mas está aí, de algum jeito, né? Talvez você seja alguém que agora entendeu que você precisa viver uma vida mais fitness. E aí você diz, esse ano eu vou cortar muita coisa da minha vida e vou viver só na salada, né? Que Deus abençoe a sua vida, eu não sou essa pessoa, tá? Mas se você está nesse plano, que legal, né? Talvez para algumas pessoas é o ano do namoro. Esse ano vai acontecer um milagre na minha vida e, esse ano eu vou terminar namorando. Ou talvez é o ano que você espera casar. Alguém? Né? Aí, tem um pessoal que levantou a mão. Aqui a gente consegue ver, né? Vocês não conseguem. Mas tem gente que está esperando aí, cara, o sim, né? O convite, o joelhinho dobrado com uma aliança, né? E tal. Tem pessoas que estão nesse momento. Tem pessoas que estão num ano do novo trabalho, mudar a perspectiva, sair de um emprego que eu estava, ou estão aguardando até um concurso, passar num concurso, e são expectativas que nós temos. Mas aí eu pergunto, há problemas nesses planos se nós começamos o nosso ano colocando essa lista de planos? Sim e não. Como assim? Começando por não ser um problema, porque nós devemos planejar. Nós devemos ser pessoas que planejam. A Bíblia nos ensina isso, de que nós devemos buscar uma organização na nossa vida. Deus não é um Deus desorganizado, portanto seus filhos têm que ser organizados também. A gente deve planejar, Jesus fala sobre isso, e tudo certo. Mas o problema é quando esses planos, essas metas pessoais, se tornam a nossa primeira e obsessiva meta de vida. Nós vivemos para realizar os nossos planos e os nossos prazeres, e nada mais importa, só os meus planos. Aí entra um problema. E na realidade, nós ainda não despertamos a nossa corrompida consciência, vamos dizer assim, textos que nós aprendemos ao longo do tempo a decorar, porém a gente não percebe. Tem muitos textos que nós balbuciamos, que nós dizemos, que nós conhecemos. Cara, tem gente que tatua, tem gente que faz um monte de coisa, mas não entende a realidade desses textos. Por exemplo, Mateus 6,33 nos diz que nós devemos buscar o quê em primeiro lugar? O reino de Deus. E nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? É difícil. Mas nós conhecemos esse texto. De trás para frente. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então a pergunta aplicável a nós é como nós afirmamos viver neste reino, ou queremos viver eternamente neste reino se nós não sabemos como ele é ou como ele funciona. Como nós desejamos tanto dizer que nós queremos o reino de Deus se nós não conhecemos como é que esse reino funciona? Como é que os princípios desse reino funcionam? A gente tem dificuldade. Ou como é que a gente diz que quer viver nesse reino se a gente não se relaciona com o rei desse reino no nosso dia a dia? É incoerente, pelo menos para mim. Então a questão é que a Bíblia nos mostra em muitos casos onde os lábios falam A e o nosso coração fala B. Os lábios honram, mas o nosso coração trai a fidelidade ao Senhor. E querer viver mais um ano dado pela graça e pela misericórdia de Deus, ao seu alto prazer e à sua autorrealização, no fim de todas as coisas, é vaidade, é orgulho e é egoísmo. Você chegar e dizer assim, esse ano vai ser o meu ano, esse ano eu vou fazer tudo certo. Isso é vaidade, isso é egoísmo e isso é orgulho. Porque se você está respirando hoje aqui na minha frente, é pura graça e misericórdia de Deus. E Ele te deu esse ano para que você possa glorificar Ele no que você for fazer. Porque quando nós entramos nessa história de cristianismo, quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós morremos para nós mesmos. Outro texto que todos nós conhecemos, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cadê você nessa história e cadê eu? É Cristo que vive em nós. Então se é Cristo que vive em nós, a gente precisa recalcular os nossos planos. Pois bem, no fundo dessas buscas pessoais que por vezes nos cegam e nos adoecem espiritualmente, elas revelam a falta de alegria genuína no Senhor e consequentemente na vida.
Dizer sim para tudo que vem à sua mesa é falta de alegria e, segundo esse texto que nós lemos, passaporte para uma condenação. Por mais engavetado possa estar isso em você e em mim, meu irmão. Por mais escondido possa estar nos louvores isso, por mais escondido possam estar nos púlpitos isso, Cristo vai julgar todas as coisas. Há um julgamento para acontecer. No fim, Deus irá julgar. E essa mensagem de juízo, ela é uma mensagem que não atrai mais os ouvidos de hoje, mas ela vai acontecer, independente se a gente fala ou não, e o texto está nos direcionando para isso. Mas Salmos 1, ele nos ensina que nós devemos abraçar, mergulhar, mastigar, fixar, anotar, salvar, imprimir, ouvir, ler, reler a palavra do Senhor. Então a minha pergunta inicial para você é: onde isso se encontra nas suas metas pessoais para esse ano? Se você pudesse responder em qual ranking está a sua vida com Deus nesse ano que você está aqui vivendo, aonde que está a parte que você diz que vai ler mais? Aonde que está a parte que você diz que vai orar mais? Aonde que está a parte que você diz que vai servir mais a Deus? Aonde que está? Aonde está em mim essa parte? É isso que nós temos que nos perguntar. Pessoas de destaque no mundo, eles colocavam a Bíblia como centro da vida delas. Aí está, Abraham Lincoln, ele dizia que creio que a Bíblia é o melhor presente de Deus, que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante esse livro. Um outro líder muito conhecido, George Washington, ele dizia: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a sua Bíblia. Napoleão Bonaparte: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quanto lhe opõem. Seu Ward vai dizer que toda a esperança do progresso humano depende da influência sempre crescente da Bíblia. E Isaac Newton dizia que há mais indícios de autenticidade na Bíblia do que qualquer outra história profana. Líderes mundiais que priorizavam a palavra de Deus. Há uma pesquisa que saiu há 5 anos atrás, que diz que mais de 26 milhões de cristãos pararam de ler a Bíblia dentro da pandemia. 5 anos atrás aconteceu uma pandemia. E 5 anos atrás, essa pesquisa dizia que 26 milhões de cristãos pararam de ler a Bíblia todos os dias. E eles chegaram a uma conclusão: por que essas pessoas pararam de ler a Bíblia? Porque não tinha mais o culto dominical. E essas pessoas liam a Bíblia onde? No culto dominical. Elas não liam nas suas casas, elas liam na igreja. E esse costume, quando elas não tinham a igreja, elas não liam nem em casa. Então você vê que há uma crescente realização de grupo de pessoas que está diminuindo a leitura da Bíblia, que está perdendo o contato com a palavra de Deus. Como é que a gente vai vencer esse mundo? Ter força para enfrentar o pecado se a gente não se fortalece espiritualmente? Como? Não faz sentido. Esse texto nos ensina algumas coisas. Nós vamos acrescentando coisas em nossas vidas, nas nossas agendas semanais. É uma faculdade, é uma pós, é um segundo emprego, é uma academia, é um esporte, é um lazer, é uma viagem, é uma nova atividade para o filho, é um namoro que demanda tempo. E quando a gente vai olhando para essas nossas atividades espirituais, o que nós dizemos? Eu não tenho tempo, eu não posso assumir um compromisso desse tamanho, eu preciso cuidar da minha casa nos finais de semana, eu preciso cuidar da minha família no final de semana, e eu preciso de um tempo para mim mesmo. Você percebe que você enche a sua agenda de coisas, e a primeira coisa que você tira da sua agenda é aquilo que deveria ser mais importante. Você diz não para todas as atividades da igreja, mas você não diz não para nenhuma atividade que você gosta de fazer. E é assim também. Nós somos assim. Se seu filho chega para você e diz assim: pai, mãe, eu estou cansado, o que você diz? Você tira ele do PTX, você tira ele de um CFM, você tira ele de um grupo com os adolescentes que se reúnem na terça ou na quinta na casa do Sato.
porque seu filho está cansado. Mas você não tira do futebol, você não tira do judô, você não tira de outras atividades. Percebe? E aí quando seu filho acorda revoltado com a vida, não querendo nada sobre a igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, porque não está servindo a sua família como deveria. Mas a responsabilidade é sua. Você não priorizou Deus na vida do seu filho. E você não priorizou na sua vida. Nós, irmãos, precisamos acordar. Eu acho que nós estamos perdendo conceitos que nós tínhamos de nós mesmos. De que o povo de Deus era um povo da Bíblia. Não é mais. É um povo que vai, sabe, pegando várias informações e dizendo que é de Deus. Mas a gente não se deleita na palavra do Senhor. Então hoje eu convido você a rever e repensar isso comigo. Eu também me incluo em todas essas coisas. E Salmos 1 nos mostra esse conceito de felicidade completamente diferente do que a gente vê hoje em dia. Okay? Em primeiro lugar, a gente aprende nesse texto que nós somos felizes quando nós dizemos... Eu sei que está pequeno, mas você pode dizer, né? Nós somos felizes quando nós dizemos... Não. Gostei do não do Alex, né? Deu para ver aqui, cara. Isso aí, né? Quando nós dizemos não, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o que não, feliz o que não. O texto está nos dizendo completamente diferente o conceito de felicidade. Feliz é o que não é o feliz é o que é feliz é o que não. E nem todo mundo sabe ou consegue dizer não com facilidade. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Levanta a mão. Uma galera. Por exemplo, se você me convidar para um churrasco, eu vou ter dificuldade de dizer não, né? Vou ter dificuldade, né? Se você me oferecer um doce, porque eu gosto muito de doce, eu vou dizer não. Agora, se você disser para mim que você fez uma massa com milho, eu vou dizer um sonoro não para você, porque eu não gosto de milho. A gente tem dificuldade de dizer não. A gente tem dificuldade de dizer não. Mas o que todo mundo sabe é que esse não, nesse texto, ele pode ser um caminho para a felicidade. Fugir de lugares, pessoas, comportamentos e relacionamentos errados é andar ao encontro da alegria. Sabe aquela história, se os nossos pais dissessem sim para tudo que nós quiséssemos fazer? Né? Se o teu pai, dissesse sim para tudo que tu quer fazer, imagina. Se Deus respondesse todas as nossas orações, quantas enrascadas a gente estaria? Porque o nosso coração, ele pede umas coisas muito doidas. Muito doidas. Então existe alegria, não. Talvez você já viu esse filme aí. Pode passar? Eu lembrei desse filme. Sim, senhor. Quem já viu esse filme? Esse filme é antigaço aí, mas ele é um filme que ele conta a história de um homem chamado Carl Allen. E é um homem que perdeu muitas oportunidades. Ele perde muitas oportunidades no filme por causa da palavra não. Então ele decide ir para um seminário de autoajuda para aprender a dizer sim. Ele aprende a dizer sim. Então ele vai respondendo positivamente todos os convites e oportunidades. Ele diz sim para tudo. Tudo que aparece na frente dele, ele diz sim. Só que isso coloca ele em várias enrascadas. Várias enrascadas ele se mete. Então, por mais que trate de um filme de comédia antigo, mas é um filme que mostra que o sim em tudo gera problemas. Ele gera problemas. Não está aí, mas o Charles Spurgeon ele tinha uma frase que ele diz o seguinte: é mais fácil a gente aprender latim do que dizer não. É mais fácil a gente aprender uma língua difícil, uma atividade difícil, do que aprender a dizer não. Só que esse versículo, ele tem 3 progressões. A primeira delas é que ele anda, ele se detém e ele assenta-se. A segunda progressão desse versículo 1 é o conselho, é o caminho e é a roda. E a terceira progressão desse versículo 1 é aos ímpios, é aos pecadores e aos escarnecedores. Ou seja, quem segue essa progressão que o versículo 1 está nos ensinando, mostra uma progressão decadente.
A pessoa que diz sim para tudo e anda com esse tipo de pessoas e aceita esse tipo de conselhos, ela só vai para baixo. Bem-aventurado é o que não anda, o que não para e o que não se senta. Percebe a progressão? Se você andar no caminho do ímpio, você vai parar no caminho do ímpio e você vai sentar no caminho do ímpio. Agora um pouquinho de teologia bíblica. Vá para Jonas. O que Jonas fez? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas se apronta e vai para Nínive. Jonas se aprontou e foi para o outro lado. Desceu até o porto, desceu até o navio, desceu até o mar, desceu até o grande peixe. A vida dele foi uma decadência total, porque ele não ouviu a palavra do Senhor. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes a nossa vida como cristão é infeliz e a gente se mete um monte de lama? Porque a gente não ouve a palavra do Senhor. E a gente espera que por um passe de mágica Deus responda a gente e nos livre das nossas burradas. Perdão pela palavra, mas é isso. Pessoas entram nos gabinetes muitas vezes e dizem assim: pastor, a minha vida está um lixo, está um inferno, eu não sei, eu me meti um monte de enrascada. Falta de leitura da palavra, falta de conhecimento bíblico, falta de temor do Senhor, falta de obediência à palavra do Senhor. Então nós, irmãos, precisamos perceber isso. Bruno Euclides, ele vai dizer uma frase que ele diz o seguinte: que os homens mais tristes desse mundo são aqueles que buscam alegria no pecado. Essas pessoas são as pessoas mais tristes do mundo. Então nós somos felizes na medida em que nós fugimos de determinados lugares, recusamos determinadas propostas e nos afastamos de determinadas pessoas. Frequentar lugares errados, viver de acordo com os padrões errados e andar na companhia de pessoas erradas é o caminho mais rápido para a infelicidade. É isso que o texto está nos mostrando. Só que esse texto aqui, ele não está dizendo para nós, e é bom deixar claro isso, que o homem bem-aventurado ele não deve se isolar completamente dos ímpios. Não é isso. Não é você não viver em contato com outras pessoas, mas é você ser um canal de Deus na vida delas. Você ser uma bênção na vida delas, não fazer as mesmas coisas. O homem bem-aventurado é um amigo sincero dos ímpios, mas não anda no caminho deles. Francisco ontem a gente estava conversando, né? Jesus, ele andava com os pecadores, com usar a barreta do templo. Jesus fazia o que eles faziam? Não. Mas pela maneira que Jesus se apresentava para ele, essas pessoas eram transformadas. Jesus foi jantar com Zaqueu. Zaqueu fazia tanta coisa errada. O texto não diz para nós que Jesus falou para ele: olha, Zaqueu, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas pela maneira, pelo encontro de Zaqueu com Jesus, o texto termina dizendo que Zaqueu vai falar, né? Eu vou devolver tudo, eu vou mudar de vida. Então nós precisamos, irmãos, ser usados por Deus para levar pessoas a conhecer o Senhor, não para envergonhar o nome do Senhor. Tem gente que canta, tem gente que levanta a mão, tem gente que louva, mas o Instagram é um péssimo testemunho. A vida moral aí fora é um péssimo testemunho. E a gente precisa levar a sério isso. Levar muito a sério isso. A nossa vida não é mais controlada por nós. Segundo, dizer não, mas não ter uma relação pessoal com a Bíblia é tolice. Dizer não, mas não ter uma relação pessoal com a Bíblia é tolice. Versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O texto aqui nos diz claramente que é impossível conceber um homem bem-aventurado que não segue a palavra de Deus. O justo, ele possui um apetite insaciável pela lei do Senhor. Ele ama a Bíblia e medita a seu respeito dia e noite. O Salmo se restringe, no versículo 2, a desenvolver esse tema único, dando a entender que aquilo que realmente molda o pensamento do homem, molda a sua vida. Paul Washer vai dizer para nós que se nós apenas orarmos e não estudarmos a Bíblia, nós vamos nos tornar um sentimental que será levado por todo o vento de doutrina. Pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, elas serão levadas por todos os ventos de doutrina.
Porque hoje as pessoas buscam o quê? Arrepio, emoção, choro, sabe? Uau, que tremendo, que forte, que impactante. O culto foi uma bênção porque eu chorei do início ao fim. E se eu chorei do início ao fim, Deus estava naquele lugar, né? Nossa! Mas é a palavra de Deus que tem poder para transformar a gente. Sabe o que é impactante? É a palavra de Deus falar com você e comigo, e você sair do culto dizendo assim: eu preciso abandonar esse pecado. Eu preciso pedir perdão para uma pessoa. Eu preciso parar de enganar as pessoas. Eu preciso parar de consumir pornografia. Eu preciso ser fiel à minha esposa. Eu preciso ser fiel ao meu marido. Eu preciso ser fiel à igreja. Eu preciso parar de fazer fofoca dos irmãos nas minhas rodas pessoais na igreja, dos meus tererés. Preciso parar. Isso é impactante. Isso é emocionante. Isso é mudança de vida. Então nós precisamos, irmãos, viver isso. Não é fácil, mas nós devemos. Nós devemos ter as nossas experiências com o Senhor por meio da sua palavra. Afinal, Deus deu poder à sua palavra, e ela que é viva e eficaz, e ela que é totalmente inspirada por Deus, e ela que é apta para nos repreender e orientar e nos preparar. É triste quando nos deparamos ou nos pegamos em situações que nem os homens do Antigo Testamento. Eu acho fantástico isso. Você pega lá homens que começavam a orar, a falar com Deus, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, Deus deles. Mas Deus, todo o Antigo Testamento, Ele quer dizer para o povo: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo se vocês fizerem o que eu lhes peço. Eu quero habitar no meio de vocês, eu quero ser o Deus de vocês. Vocês não precisam agora dizer o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não preciso dizer o Deus do Aurélio, o Deus do Francisco, o Deus do Alex. Eu tenho que ter uma relação pessoal com Deus, porque Deus deseja atuar. Você pega a história de Eliseu. Eliseu teve um amigo, um ajudante chamado Geazi. E aí a Bíblia vai dizer que ele era o ajudante do homem de Deus. Ajudante do homem de Deus. Ele não tinha relação com Deus. Então meu irmão, de querer se alimentar pela experiência dos outros. Para de querer se alimentar por testemunhos dos outros impactantes que a gente vê vindo. Viva a sua experiência com Deus. Aí você olha umas figuras aí que diz assim: nossa, Deus falou comigo, eu estava sozinho no meu quarto e Deus foi lá e apareceu, uau. E aí tu diz assim: cara, eu quero ter essa relação. Mas Deus não age assim, Deus age por meio da palavra dEle. Essas emoções que a gente fica vendo, cara, muitas vezes não são verdade. É uma surdez quem diz que Deus me disse muitas coisas, porque Deus já se revelou por meio da sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia de Gênesis, Apocalipse, está tudo lá. Tudo que Deus deixou para o homem, está lá. Para de se espelhar em testemunhos dos outros, tem os seus. Eu não estou dizendo que esses testemunhos não são impactantes, que a gente vê, a gente aprende com esses testemunhos. Com certeza. Coisas que Deus faz na vida de outras pessoas, é maravilhoso isso. A gente se alegra, a gente louva a Deus por isso. Mas tem os seus. Talvez você seja que nem eu, viveu na igreja todo o tempo e diz assim: cara, eu nunca fiz nada assim meio bad boy, eu sou meio, sabe, sempre fui do meio aqui e tal. Mas se eu não tiver uma relação com Deus, tudo que eu faço aqui é encenação. Deus não precisa de marionetes nos palcos, nos púlpitos. Ele quer pessoas que são brasas vivas, que vão testemunhar o amor dele aonde estiverem. Atores, logo a máscara cai e as coisas acontecem. Mas homens e mulheres de Deus, eles têm as Bíblias abertas em seus lares e nas suas vidas, ao invés de ter as Bíblias abertas nos seus Instagrams e respectivas ações. Seja um homem de Deus, arraizado pela palavra de Deus. Seja isso. John Stott vai dizer para nós que a Bíblia foi o livro para ontem, e sem dúvida será o livro para amanhã, mas em relação a nós é o livro para hoje. É a palavra de Deus para o mundo de hoje. É de hoje. Eu estou muito feliz nesses últimos dias.
A gente criou um grupo na igreja de leitura da Bíblia. Quem participa desse grupo aqui, levanta a mão. Olha aí, tem uma porcentagem. E a gente está lendo, começou com o propósito de ler a Bíblia em um ano, né? Começamos em Gênesis, agora entramos na reta final. Quantos por cento mesmo, Nath? 78? Olha aí, 78% de Gênesis já foi lido. Mas o que é isso? Por que o meu coração se alegra? Porque essa iniciativa foi do nada? Não. Porque pessoas que estudam a palavra de Deus tornam a igreja mais saudável. As suas relações são mais saudáveis porque elas são permeadas pela palavra de Deus. E a gente está lendo, e é tão legal ver os feedbacks, os testemunhos, o pessoal lendo lá, a história de Labão, de Jacó, agora de José. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai se revelando para nós, tantas coisas nós estamos aprendendo. Terceiro e penúltimo lugar, o texto vai nos dizer agora as qualidades, então, de quem se dedica à palavra de Deus. Versículo 3 diz: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que esta árvore aqui é nativa e ela não é silvestre. Ela não é nativa e nem silvestre. Essa não é uma árvore que nasce e ela cresce por si mesma, segundo o salmista. Essa é uma árvore plantada num lugar especial. Ela é plantada, o texto diz que ela é plantada junto a correntes de águas. Esta é uma árvore que dá frutos nas estações próprias, fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Essa árvore, mesmo nos períodos de seca severa, ela mantém a sua beleza. A sua folha não murcha porque ela está plantada junto às correntes das águas. E essa corrente de águas falam do próprio Deus. O homem separado do pecado e dedicado à Escritura, ele possui qualidades de uma árvore forte, de uma árvore saudável e de uma árvore frutífera. Olha só, eu trouxe um esquema para você entender. Ela é plantada porque ela conta com um suprimento constante, pode passar, Nicolas, de alimento e refrigério. Ela é frutífera porque ela demonstra as virtudes do Espírito. As suas palavras e atos são sempre oportunos e apropriados. Como nós precisamos disso? Ela é saudável porque a sua vida espiritual não está sujeita a mudanças cíclicas. Em vez disso, ela é caracterizada por uma renovação interior e contínua. Essa é a vida do homem e da mulher que se dedica à palavra de Deus, que pelo contrário, ele medita na lei dia e noite. E ele é comparado nesse texto como uma planta, como uma árvore frutífera. E o resultado disso é que esse indivíduo será bem-aventurado em toda a sua vida, pois vive em comunhão com o Senhor e todo o seu serviço é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é a qualidade de quem busca uma vida assim. Mas o texto termina e nós estamos concluindo, apresentando o problema dos ímpios. Ponto 4, do versículo 4 ao 6 diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, de acordo com esse texto, eles não são bem plantados, eles não são produtivos, eles não são duradouros e eles não são prósperos. Todo o contrário do que é produtivo é aqui. É o que acontece nessa ponta. A moinha tem um significado de falta de consistência ou substância. Quando as tempestades da vida chegam na vida dessa pessoa, ela se mostra instável e o vento forte dispensa e dispersa ela. Agora eu amo a Bíblia porque a Bíblia ela é casadinha, juntada. Estudando esse texto, eu lembrei de um outro texto bem conhecido, a parábola do semeador. Olha o que Jesus diz, pode passar, sobre esse tipo de pessoas. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Uau, Jesus é legal! Que igreja legal! Contudo, uma vez que elas não têm, o que o texto diz? Raízes profundas,
elas não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo elas desanimam. É a palavra de Deus dizendo para nós o resultado disso. E por que do resultado disso? São esses pontos. Então pense nas vezes ou naqueles que, em detrimento de uma relação sexual fora do casamento, eles preferem assim continuar do que obedecer a palavra. Pense naquele que prefere ficar fazendo o que todo mundo faz para ser aceito e validado do que obedecer a palavra. Pense naquele que não abandona o seu conforto em lucro desonesto do que obedecer a palavra. São pessoas que ouviram sobre o Evangelho, acharam legal e até tiveram uma sensação boa a pisar na igreja, mas sem mudança nenhuma de vida. É para essas pessoas que esse texto está dizendo. Que receberam a mensagem, mas porque não tinham raízes profundas, se foram. Pessoas que, quando a dificuldade, a falta, a perca de uma oportunidade que seria muito boa, não bate na porta, essas pessoas dão tchau para Jesus. Ou elas procuram falsos mestres que vão ensinar para elas essa teologia da prosperidade, essa teologia diabólica que a gente ouve hoje. O texto vai dizer isso para nós. A palavra de Deus não existe para nos dar uma sensação boa, um arrepio vez aqui ou vez ali. Ela é o poder de Deus, apta para nos vivificar e nos tornar aptos e santos diante de Deus, que é santo, santo e santo. É por isso que a palavra de Deus é poderosa. Então eu concluo com duas importantes declarações que esse texto nos diz. A primeira delas é que os perversos não prevalecerão no juízo. É evidente que terão que se apresentar diante de Deus no julgamento do grande trono. E esse versículo indica, porém, que não terão defesa alguma, ou defesa adequada e nem base para argumentar em favor de si mesmos. Outro texto que Jesus vai dizer, né? Mas Senhor, no teu nome eu fiz tantas coisas legais. Senhor, estava um calor em Naviraí no domingo e eu fui para a igreja, a pézito ainda. Fiz tantas coisas legais. Senhor, eu vim ensaiar 4:30 da tarde. Meus amigos tudo na piscina. E eu aqui. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Eu frequentei o CFM. Eu participei daquele grupo chato lá da Bíblia toda em um ano, no Jardel. Eu li a Bíblia toda em um ano. Não os conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então os perversos não prevalecerão no juízo. Além disso, eles não participarão da congregação dos justos. Eles serão excluídos para sempre da companhia dos salvos pela graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. O texto não está dizendo que quem segue um preceito ou segue um caminho, uma norma, vai ser salvo. O texto está dizendo que quem segue a Cristo, obedece a palavra e por ela é transformado, nasce de novo, aí sim ele herda essa vida pela graça de Deus e pelo Espírito que vivifica essa pessoa. E por último, o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus não apenas está ciente da existência deles, mas também aprovou o seu estilo de vida. O ponto conclusivo é que o destino da pessoa não é determinado pela forma que ele vive, mas o fator determinante é se ela nasceu de novo pela fé em Jesus Cristo. Então a pergunta final para você nessa noite, para mim também, o louvor pode vindo, é quem você quer ser. Você quer ser o bem-aventurado? Você quer ser o ímpio dessa história? Qual importância você dará neste ano, dado por Deus em sua vida, para a sua palavra? Qual a importância ou qual caminho você quer seguir? Em meio a tudo isso que nós conversamos, a palavra de Deus ela vai nos limpando completamente todos os dias. E aí nós seremos felizes. Se na sua casa você tem estudado a palavra de Deus, você tem investido na palavra de Deus dos seus filhos, você é um bem-aventurado.
Mas talvez, assim como eu já me peguei muitas vezes, a gente anda às vezes como os ímpios. A gente quer Deus, mas a gente não paga o preço. A gente não está disposto a pagar o preço. Então nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. E é isso que esse texto nos ensina. Amém?